Alô, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Minha galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão, continuando com o nosso assunto, radicais. Então, só para a gente estar relembrando um pouquinho da aula passada, nós falamos de radicais, né? Como vocês se lembram, é uma raiz quadrada na qual, certo? Raiz de 4 na qual, se eu decompor esse número ou qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse valor, vai ser o 2, que é o 2 ao quadrado, certo? Que eu vou eliminar com a minha raiz, que no caso aqui ela é quadrada, vou eliminar e eu vou ter meu 2, certo? Então isso daí foi o conteúdo que nós vimos dos radicais, da fração, se ela é negativa, como eu faço quando eu tenho com vírgula. Então foi todas essas partes aí, né, pessoal, que a gente deu uma revisada na aula passada. E ficou para essa próxima aula a nossa continuidade da matéria, que seria o que, pessoal? Seria como que eu vou, né? Como que eu vou fazer as operações com radicais? Como serão essas operações? Então, na aula de hoje, a gente vai estar discutindo a operação da adição e a operação da subtração. Bom, partindo que nós estamos efetuando uma soma ou uma subtração, o que acontece? Eu vou ter que olhar, primeiramente, se o meu radical, né? Se o meu radical, qual é o número que ele está me apresentando? Eu vou olhar o meu índice. Qual é o índice? Qual é o índice que está dentro dessa minha raiz? É uma raiz quadrada? É uma raiz cúbica? Que forma que ela está sendo apresentada para mim? Então, essa daí é o primeiro ponto na qual eu preciso me preocupar no momento. Bom, então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos lá, todo mundo com a apostila de matemática álgebra, página 9. Vamos lá, pessoal. Todo mundo com a apostila na mão, página 9. Bom, então nesse conteúdo, o que nós vamos abranger? Vamos dar um exemplo aqui. Então, tá aqui, operação com radicais, adição e subtração, tá? Então, primeiramente, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. O que eu falei? A primeira coisa, eu vou ver o meu índice. Qual que é o meu índice aqui da minha raiz, tá? Eu tô verificando que ela é uma raiz quadrada, tá? O 2 não está aqui, mas a gente sabe que sempre quando ele não aparece, ela já é uma raiz quadrada. De 3 e de um fator 3 também. Então, quando eu verifico que as minhas duas raízes possuem o mesmo índice e possuem o mesmo valor interno, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar os meus numerais da frente, no caso aqui, ó, esse numeral e vou adicionar, certo, pessoal? Eu vou adicionar. Então, aqui eu tenho 2. 2 aqui com 4, vai ficar 2 mais 4, raiz de 3. Eu vou manter a raiz de 3. Ah, e se aí fosse negativo? Se a gente estivesse falando de uma subtração, como que seria? A mesma coisa. Mantinha a minha raiz de 3, porque as duas são idênticas, certo? E vou somar, no caso, se for uma subtração, eu vou subtrair, certo? Bom, e aí, o próximo exemplo. 2 raiz de 3 mais o próximo, 3 elementos. Então, no caso aqui, pessoal, o que eu observo? Eu observo que, no caso aqui, eu tenho todos os mesmos índices de raiz, mas acontece uma coisa diferente. Eu tenho raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 3. Então, significa que, pessoal? Significa que eu não vou poder ajuntar todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limitar todos aqueles que para mim é raiz de 3, no caso, esse elemento e esse elemento, certo? Então, vai ficar 2 mais 3, raiz de 3, mais o meu próximo, certo? Porque ele é raiz de 2, então eu não posso ajuntar, porque eu vou estar limitando somente aqueles que possuem a mesma raiz, certo? Então, ele fica assim na resposta?
Sim, por enquanto ele vai ficar sim na resposta, tá? Eu vou ter uma resolução na qual a minha resposta vai ser exatamente essa, dois elementos com raízes diferentes. Bom, dando continuidade, entenderam aqui, pessoal? 2 minutinhos para vocês darem uma olhada, se é isso mesmo que entenderam, ok? Certo? Bom, vamos para outro caso. E se as raízes não forem iguais? E aí eu faço o quê? O que eu faço se uma raiz não for igual? Então a gente entra no fator, como vocês estão vendo aí, de decomposição. Decomposição do número que está dentro da raiz. Então vamos lá. Eu tenho, vamos anotar aí, pessoal. 2 raiz de 3 mais raiz de 12. Eu verifico que as minhas duas raízes têm índice 2, certo? Eu verifico que uma é raiz de 3 e uma é raiz de 2. Então, o que eu faço com essa soma? E no caso, se fosse uma subtração, a mesma regra. Não posso efetuar. Eu não posso efetuar raízes diferentes, como vocês viram no caso acima. Então, o que eu preciso? Pegar esse número 12 e fazer uma decomposição dele. Como eu faço a decomposição do 12? A gente se lembra muito bem que quando nós tiramos a decomposição de um número, o mínimo múltiplo comum dele, nós imaginamos uma reta imaginária começando do zero, certo? 0, 1, 2, assim por diante. Você sempre vai começar pelo número 2, nem o 0 e nem o 1. Então eu vou pegar aquele número que ele divide primeiramente por 2. Aí eu verifico, eu estou decompondo que número mesmo? Eu estou decompondo o 12. Bom, professora, mas o 12 ele divide por 6, certo? 12 dividido por 6 dá 2. Correto. Só que para fazer essa decomposição do número, nós não podemos pensar assim. A gente tem que pensar nessa reta imaginária na qual ela inicia sempre por 2. O 2 serviu? Serviu. Outra vez serviu, eu vou dividindo, vou achando os resultados, os restos. Se o 2 não serve mais, eu passo para o 3 não serve, por 4, por 5 e às vezes até por ele mesmo, certo? Que vocês já fizeram várias vezes isso, é só uma maneira de estar revisando. Bom, então voltando no nosso 12 aí, ó, vamos lá, para quem já copiou, que eu ditei para vocês, né? Vamos lá, eu tenho aqui 2 raiz de 3 mais raiz de 12. Então eu não posso, os meus índices são iguais, mas aqui são diferentes, tanto para as operações de adição e subtração. Bom, resultado, eu vou pegar o meu 12, 12 divide por 2, dá 6. 6 divide por 2 na minha reta imaginária? Sim, 2. 2, 6 dividido por 2, quanto vai dar, pessoal? 3. Bom, 3 eu não tenho mais na divisão de 2. Então, eu partindo para o meu próximo, né? Eu vou estar dividindo o meu 3 dividido por 3, certo? 3 dividido por 3, ele vai dar 1. Então, o que eu obtive aqui na minha resposta? Eu obtive 2 elevado à segunda. É quantas vezes o algarismo 2 se repetiu para mim. Então, ele se repetiu para mim 2 vezes. E o 3 se repetiu uma vez. Então, algarismo 2 elevado à segunda potência, algarismo 3 elevado à primeira potência. Bom, voltando lá para minha situação, eu continuo, né? Esse elemento aqui, ele não foi solucionado, né? Eu não posso fazer nada com ele. Como eu costumo falar para vocês, matemática é linha após linha. Efetuando a minha próxima linha, como eu não tenho nenhuma operação a efetuar, vai ficar 2 raiz de 3. Mas, o que eu consegui do meu 12? A minha decomposição. Então, no lugar do meu 12, eu irei colocar 2 elevado à segunda potência, vezes o numeral 3 elevado à primeira potência. Bom, melhorou. Terminei essa linha, próxima linha. Continua com o meu primeiro elemento, sem eu poder fazer exatamente nada com ele ainda. Mas, agora aqui, vocês observem que esse 2 aqui, ó, ele é igualzinho o meu índice. Então, a gente corta e esse 2 vai para fora. E eu continuo, porque esse expoente 1, ele não vai ter divisão com o meu índice. Então, ele permanece dentro da raiz.
Ai, Pro, e aí? Como muitos me perguntam. Mas se você cortou essa raiz, significa... E como que ela ficou no 3? Como que ela retornou? Pessoal, isso aqui é uma passagem matemática na qual nós estamos fazendo praticamente mentalmente. Na realidade, para a gente ter uma maior rapidez, a gente já efetua todo esse processo aqui no mesmo. Mas você pode estar colocando raiz de 2 com a potência 2, certo? Vezes raiz de 3 com a potência 1, certo? Você pode fazer aqui duas raízes. Se você fizer uma raiz para cada um, você vai estar eliminando essa, no qual vai estar resultando esse 2 aqui. E você vai continuar com essa. Então, essa aqui é uma maneira mental de você colocar todos em uma única raiz e fazer um só procedimento para você ganhar tempo. Bom, efetuado isso, espero que vocês se recordaram, né? Que isso já foi visto em classe. 5 raiz de 3 mais raiz de 3. O que aconteceu, pessoal? Então, eu tenho aqui, tá? 2, né? Desculpa, gente. 2 raiz de 3 mais esse 2 que foi para fora, 2 raiz de 3. O que acontece? Cheguei naquilo que eu queria, no mesmo que aconteceu aqui no meu primeiro exemplo, certo? Onde as raízes, aqui elas já estavam preparadas. Elas já estavam preparadas para efetuar a minha operação. Aqui não, aqui eu precisei prepará-las. Então, no caso que já preparei, já fez a decomposição, tudo correto, eu vou pegar os meus valores, né, que são os 2 aqui que eu tenho, 2 mais 2, raiz de 3, que vai se resultar 4 raiz de 3. Certo, pessoal? Ok? Bom, então aqui é o procedimento para... O que a gente está falando? Operação com radicais, adição e subtração. Então, serve para a adição e para a subtração. Ai, Pro, e se acontecer o seguinte? Eu vou ter, no caso aqui, vamos supor do meu exemplo, 2 raiz de 3, mais raiz de 12, mais raiz de 5. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar para a minha próxima linha, vou efetuar esse processo, e eu vou estar com aquela raiz de 5, que eu não posso fazer nada com ela. Então, eu vou continuar linha a linha, certo, pessoal? Eu vou continuar linha a linha. A minha resposta seria isso aqui, mais raiz de 5, porque o 5 não tem nada a ver com a minha raiz de 3. A minha resposta seria exatamente essa, mais raiz de 5, porque eu não consegui decompor o meu 5, não tem como eu decompor ele, porque ele vai dividir por ele mesmo. Bom, então aí, tirado as dúvidas, né, de uma raiz diferente, de uma raiz em decomposição, eu pergunto, e aí, se fosse com parte literal? Se fosse com letras, tá? Então tá aqui, ó. Vamos imaginar. Pessoal, todo mundo aí indo na página 11, tá? Na página 11. Eu tenho raiz, primeiramente. Eu vou ter a operação. Eu vou ter as duas operações juntas aqui, inclusive, tá? Então, eu tenho aqui uma operação de... Eu tenho uma operação de adição. Eu tenho uma operação de subtração, na qual eu tenho a b ao quadrado mais... Ó, eu tenho um elemento aqui fora, tá? Eu tenho um elemento aqui fora, a mesma coisa, tá? Eu vou ter um outro elemento, eu vou ter aqui um ab ao quadrado menos... Eu vou ter um 4, na qual o 4 ele tem raiz, ab ao quadrado. Bom, aqui, nesse exercício... Desculpa, pessoal, nesse exercício eu acabo englobando tudo. Eu acabo englobando uma letra ao quadrado, eu acabo englobando um 4 dentro da raiz e eu acabo colocando duas operações ao mesmo tempo, tá? Então, eu gostaria de deixar esses aqui para vocês pensarem, tá? Para vocês pensarem como que a gente procede nesse caso. Como eu sempre falo, pessoal, regra é regra. Não interessa se ele vai ser número ou se ele vai ser uma parte literal. As regras são aplicadas da mesma maneira, certo? Bom, então, onde nós estamos? Na página 11. Página 11.
página 11. Então, vamos lá. Página 11 da nossa apostila. Tá aqui, todo mundo nela. Na nossa apostila, certo? De álgebra. Na nossa apostila de álgebra. Exercício 9, certo, pessoal? Então, nesse exercício 9, vamos acompanhar comigo primeiro? Então, eu tenho aí exercício 9 da página 11. Eu vejo que o A tá ok, eu tenho adição e subtração. O B eu já tenho uma decomposição do 4, do 16, no qual, né, eu já vou perder uma raiz aí, já tenho uma situação diferente. Na C também eu tenho o número 18 dentro da minha raiz, eu tenho uma situação diferente também. No exercício D eu tenho 58 dentro da minha raiz, eu tenho 18 e eu tenho 12. Eu tenho situações completamente diferentes. Então aqui vai dar um exercício ótimo, exercício D, colocando uma estrelinha aí, que o exercício D eu vou cobrar muito bem de vocês. Ó, o exercício E, ele também está excelente. Ele tem números para ser decompostos e ele tem as duas operações junto. Na F, pessoal, vou cobrar também. Ela tem a raiz, aqui no caso é cúbica. O que acontece com essa raiz cúbica? Eu gostaria de saber. O H, pessoal, fazendo uma estrelinha aí também, ele vai ter números, parte dentro da minha raiz numérica e literal. Então, isso é muito importante, tá? Como que a gente vai fazer com isso? E olha que eu tenho aqui, ó, uma raiz de x sozinha. E aí, como que a gente vai fazer, tá? Então, essa página 11 aí, pessoal, para quem já tinha feito, sem esquecer, a gente está falando de uma revisão de matemática da parte de álgebra. Se você já tinha efetuado, novamente no caderno, com ênfase nesses que eu estou dando, tá? Que é para vocês revisar. Então vamos lá, a página que eu tô de álgebra, matemática, os exercícios, certo? Daqui eles estão extremamente completos, tá? Então, pessoal, meu pessoalzinho do querido aí, essa daí foi a nossa segunda aula, né? De como efetuar as operações com radicais, como efetuar essas operações. E na nossa próxima aula a gente vai estar dando continuidade nesses exercícios, né? Que eu dei mais ênfase. E entraremos na parte de multiplicação e divisão com radicais. Tá ok, pessoal? Espero que todos estejam bem. Vamos lá curtir o vídeo, vamos todos visualizar, tá? Se tiver algum comentário, pessoal, manda um comentário aí para mim no link, certo? Pessoal, aquele beijo. Tenho vontade de citar o nome de todo mundo. E vocês sabem, né? Que meu coração, ó, gente, com vocês, certo? Um beijo, pessoal. Um beijo no coração, tá? Um beijo para todos e até a nossa próxima aula.